E a gente também vem acompanhando ao longo desses últimos meses casos de possíveis abusos de policiais militares em abordagens, como por exemplo esse que acabamos de mostrar. E é exatamente sobre isso que nós vamos agora ao vivo com a repórter Maria Maciel, porque a Maria vai falar sobre o seguinte, sobre o caso, esse caso do Jacintinho. É só o último, na verdade é o último que nós mostramos, mas há mais casos recentes, né, que você vai poder relembrar aqui pra gente. Nós temos outros 2 casos também antes desse que nós mostramos agora, né, Maria? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. É como você falou, esse caso é o mais recente, mas a gente lembra aqui um dos casos que a gente até trouxe na semana passada de 3 jovens que foram agredidos na praia do Pontal da Barra no ano passado, em agosto de 2023. Esses jovens, né, que foram agredidos, né, segundo eles, ficaram com inúmeras marcas, fizeram todos os procedimentos, né, um deles teve o celular quebrado, enfim, esse caso aconteceu em agosto. Um outro caso também que a gente mostrou foi de um homem, né, teve até um abuso aí no caso da abordagem, foi em Xanda-Jaqueira. Ele alegou que foi, além de ser agredido, né, levou aí um golpe daquele chamado golpe mata-leão, a família, né, a esposa e o filho também foram agredidos durante essa abordagem. Ele chegou ainda a ser detido e colocado na viatura dos policiais. O que chama a atenção nesses casos, Wilson, é a falta de respostas, pelo menos de informações, né? As vítimas relatam, né, que após a denúncia, né, porque o procedimento é esse, né, foi vítima de uma ação truculenta, um abuso na abordagem, o caminho é o quê? A corregedoria da Polícia Militar. Então abre-se esse processo, mas e depois, né? Como é que fica esse andamento? Esse caso dos 3 jovens lá da praia do Pontal da Barra, né, já completou aí 8 meses e até hoje eles não tiveram nenhuma resposta, não sabe sequer o que foi feito durante esse tempo, né, se pessoas foram ouvidas, quais os encaminhamentos que foram dados. É por isso que está aqui do meu lado o promotor e também presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, promotor Magno Alexandre, para falar justamente sobre isso, né? E eu começo, promotor, perguntando o seguinte: existe um prazo para que essa resposta seja dada a essas vítimas? Boa tarde. Boa tarde. Realmente existe um prazo, né? A polícia, ela está adstrita ao cumprimento da legislação, da legalidade. Então, a corregedoria, ela tem um prazo de entre 30 a 45 dias, podendo isso ser prorrogado a 60 dias para ter uma solução sobre aquela sindicância, aquela apuração, aquele processo administrativo. Sem sombra de dúvida, o princípio da publicidade é um princípio constitucional onde o cidadão tem que ter acesso a essas informações, principalmente porque ele é a parte interessada. Sem sombra de dúvidas, a Corregedoria da Polícia Militar precisa melhorar e muito nesse aspecto administrativo para dar maior publicidade do andamento dos seus procedimentos investigativos. Isso é muito importante para saber de que realmente este órgão de Estado funciona para aplicar a lei, funciona para dar satisfação à sociedade das apurações, das reclamações que lhe chegam. O cidadão tem realmente o direito de saber o desfecho dessas investigações. É lamentável que essa demora esteja depondo realmente contra a imagem da instituição, que tem prestado relevantes serviços à sociedade, contudo, numa ação aqui ou acolá, há alguns desvios de condutas que para isso existe a corregedoria para apuração. E tem ocorrido aplicações, assim, tem ocorrido punições junto aos militares. De quando em vez, ou quase diariamente, o Boletim Geral Ostensivo da Polícia, há publicações de punições feitas a militares em razão de desvio de condutas. Então, a Polícia Militar apura, ela pune administrativamente. Essas punições têm uma gradação, né? Ela pode ser uma advertência, ela pode ser uma prisão, ela pode ser até o último das situações, que é a expulsão dos quadros da corporação. Tanto isso é aplicável ao oficial militar, tanto quanto ao praça também, com ritos de apurações diferentes. Mas o mais importante é que a comunidade tem que ver a polícia como uma polícia cidadã, que a protege e que está pronta a servir, né? A comunidade deve ter essa colaboração com a polícia e muito mais a polícia com a comunidade, ser uma polícia de proximidade, uma polícia comunitária, porque só assim ela pode prestar melhor o seu serviço de segurança pública, tendo como aliados a própria comunidade.
Isso é de fundamental importância e atenta contra os direitos humanos, realmente infringe os direitos humanos quando o desvio de conduta vem a infligir a um cidadão, por exemplo, o crime de tortura, torturar o cidadão, abordagens inadequadas, procedimentos operacionais que não estão sendo aplicados corretamente. Tudo isso que foi descrito, que foi visto aí na televisão, realmente depõe contra a imagem da instituição e acredito eu que esse trabalho deve ser feito tanto pelo comando da corporação quanto pela corregedoria. Mas não somente só. O Ministério Público, através do controle externo da atividade policial, onde tem à frente a doutora Carla Padilha, ela tem feito um trabalho diuturno de fiscalização sobre essas ações por parte da polícia, um trabalho muito louvável, e ela tem atuado muito firmemente contra essa situação e feito as cobranças necessárias. Mas também existe um outro órgão, quando se demora demais para apurar por parte da Corporação Policial Militar, a corregedoria, pode se socorrer junto ao Conselho de Segurança do Estado, que é um órgão de cúpula de assessoramento ao governador em matéria de segurança pública, que está sob a sua égide toda a questão administrativa e operacional no sentido de apurações de fatos feitos pelas forças de segurança, dentre elas a Polícia Militar. Então, se a corregedoria, que é um órgão que deve satisfação ao Conselho de Segurança, e ela não está agindo nos conformes, dentro dos prazos legais, a pessoa insatisfeita pode bater nas portas do Conselho de Segurança e fazer esta reclamação de que não houve apuração, de que não há informações, de que, enfim, não tem acesso às investigações, de que nunca foi ouvido ou de que está demorando demais. Agora, essa apuração e também a finalização desse processo é importante porque muitas vezes a população fala, não vai dar em nada, e desestimula as pessoas a denunciarem esses casos que podem voltar a acontecer. É verdade. Então, é necessário existir essa transparência nas apurações e essa publicidade dos resultados dessas apurações para que a população tenha o sentimento de que realmente a corregedoria funciona, de que no serviço público pode acontecer desvio de condutas por parte do servidor, sim, pode, mas que eles são apurados e que eles são, e as sanções devidas são aplicadas, né? Certamente isso é muito importante que aconteça para que a cidadania tenha essa expressão de que eu vivo em um estado de que o Estado realmente apura essas infrações, esses desvios de conduta por parte da polícia. O que o Conselho pode fazer em relação a isso? O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos irá também entrar nesses casos, né, com os devidos números já de protocolos, porque eles já estão sendo apurados, e pedir providências, né, ou seja, vamos indagar o que está faltando para a conclusão desses trabalhos referente a essas apurações. E se não foram feitas ainda, que possam dar a atenção e a maior celeridade possível como resposta a essas reclamações que lá aportaram. Muito obrigada, então, pelas informações. É isso, né? Esses são os caminhos, né, que podem ser adotados, percorridos aí, então, pelas vítimas, que, no fundo, querem o quê? Querem que esses casos não fiquem impunes, que sejam apurados, investigados e, se for o caso, esses policiais sejam punidos de acordo com a lei. É com você, Wilson. Perfeito, Maria. O Dr. Magno Alexandre deu uma aula aí mostrando realmente toda a questão da logística de como é que funciona. E disse muito bem, a instituição da Polícia Militar precisa se pronunciar, porque a gente sabe que servidores públicos, de uma forma geral, como são também os policiais militares, pode ter desvios de condutas de uma guarnição X ou Y, mas não é toda a Polícia Militar. Então é importante que se apure e se dê as sanções necessárias e rapidamente, para que a sociedade comece a entender que a polícia é uma parceira e não um inimigo, como nós estamos vendo em alguns casos. Esse que é o grande problema. Eu queria até aproveitar, Maria e o Dr. Magno, a gente está com o nosso ponto. Dr. Magno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e pela sua disponibilidade. Eu queria entender nesse momento agora, por conta dessa demora, da falta de respostas, né, dessas pessoas que estão buscando os prazos que o senhor bem disse aí, que pode chegar de 45 até 60 e ser prorrogado isso, se assim for necessário, para as apurações. O Conselho de Segurança, a partir de agora, o Conselho de Direitos Humanos que o senhor representa vai também procurar o Conselho de Segurança do Estado de Alagoas para que a partir daí, então, essas respostas cheguem para esses cidadãos? Boa tarde.
Boa tarde. Certamente, Wilson Júnior, nós iremos fazer, primeiramente, as indagações necessárias junto à Corregedoria da Polícia Militar e, posteriormente, se elas não chegarem a contento, nós iremos formalizar, junto ao Conselho de Segurança, a instauração de um procedimento a fim de que essas respostas possam chegar e porque elas não chegaram a tempo. É inadmissível que no Estado Democrático de Direito nós não temos superpoder no Estado, então nem a polícia pode se sentir e certamente não se sente, isso a gente aufere diante do comando da própria Polícia Militar, acima da lei, como também os órgãos de fiscalização, a exemplo do Conselho de Segurança, o Ministério Público, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, irá interagir e agir com esse propósito de buscar uma resposta a esses casos e tantos outros mais que lá tramitam. Mas eu quero aqui lembrar que lá tramitam mais de 1000 procedimentos. Não são 100, não são 10, são 1000 procedimentos. E em verdade, eles aguardam em uma fila para uma solução. É algo que, inclusive, eu quero aqui levantar a importância das câmaras corporais, porque elas agilizariam esses procedimentos, porque certamente as imagens falam mais do que 1000 palavras, do que ouvir as pessoas. As imagens já poderiam trazer uma solução para o encaminhamento desses casos com maior celeridade. Nós já estivemos, inclusive, com o governador do estado, Paulo Dantas, ele já se comprometeu, por ser promessa de campanha e também dele entender que isso é importante para a cidadania, para a própria Polícia Militar e para o Estado, a implementação dessas câmeras. E nós, mais uma vez, iremos cobrar junto ao Gabinete Civil do governador, junto ao governador, para deflagrar logo esse processo junto à própria polícia para a aquisição dessas câmeras corporais. Elas são de fundamental importância porque elas vão revelar a publicidade das abordagens, a forma de condução dos policiais, como foi o comportamento das pessoas ali que estão reclamando, e essa transparência vem para que a sociedade possa entender que um trabalho está sendo realizado e de que há uma resposta dentro da sociedade democrática de que a lei está sendo cumprida. Perfeito. Obrigada mais uma vez. Então é isso, né? A gente fica aguardando e a gente segue acompanhando esses casos. Wilson, é com você aí. Muito bem, Maria, muito obrigado. Doutor Magno Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e nós vamos continuar acompanhando. Parabéns pelo trabalho do senhor e toda a sua equipe. E olha, sobre esse caso do comerciante aí do Jacintinho, que nós trouxemos agora há pouco, nossa produção, desde a tarde de ontem, que tenta uma resposta da Polícia Militar através da sua assessoria de comunicação sobre o caso. E até agora, nenhuma resposta ou simplesmente uma nota sobre o assunto foi enviada para nós aqui da produção. Sobre os outros 2 casos que nós mostramos agora há pouco, nossa produção também fez contato e até o momento nenhuma resposta da Polícia Militar de Alagoas. Nós seguimos com o espaço aberto, democraticamente, como sempre fizemos, para que sejam dadas as explicações à sociedade. E eu continuo dizendo, se há desvio de conduta de meia dúzia dali ou daqui, que essas meia dúzia dali e daqui sejam punidas no rigor da lei com as sanções que forem implementadas com as investigações que forem feitas, para dar o exemplo para que outras e também um exemplo para a sociedade de que nada fica escondido embaixo do tapete. É por isso que a gente continua buscando a resposta e a resposta também para a sociedade. O espaço continua aberto.